Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou começar a falar um pouquinho sobre os ácidos fracos no caso de próticos, tá? A minha ideia é também falar das bases de próticas e até mesmo os sais que desses ácidos ou bases, tá? De próticos. Bom, nesse primeiro vídeo sobre esse assunto, eu vou meio que, obviamente, vou bem devagar, explicando de modo geral o que são esses ácidos e como a gente resolve questões, digamos assim, mais simples, principalmente né, de pH e tal. E, bom, depois eu explico mais a fundo outros tipos de questão, falo um pouquinho mais sobre a dissociação desses ácidos, tá bom? E até mesmo sobre os gráficos, que a gente chama o gráfico de dissociação, beleza? Bom, vamos lá. Nesse exemplo, eu vou fazer essa questão aí que está aparecendo na tela agora, tá? É uma questão bem simples, né? Mas é bacana para a gente começar a compreender esse tópico de forma simplificada. Bom, então, gente, primeira coisa, né, obviamente, escrever as reações que estão rolando. Então, vamos lá. A gente tem esse ácido aqui, que, por sinal, gente, só para, digamos assim, para economizar tempo, eu vou supor que isso aqui, na verdade, é um ácido genérico do tipo H2A. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas nos vídeos que eu falei de ácidos fracos, eu comentei sobre a espécie, sobre aproximar um ácido fraco monoprótico como um ácido HA. E isso serve para qualquer ácido, tá? É só para eu não ter que ficar escrevendo, nesse caso aqui, o CO3 o tempo inteiro, beleza? Mas então, vamos lá. Então, vamos supor então, né, que esse ácido ele é um ácido do tipo H2A, tá? Ele vai reagir com a água, aquela história toda que a gente já está até cansado de ver. E vai dar isso mais H3O mais. Bom, como ele é um ácido diprótico, ele pode reagir mais uma vez com a água, dando o A2- mais um H3O mais, ou no caso H mais. Beleza? Vou colocar aqui em cima dessas setas de equilíbrio as constantes, que, bom, como eu já disse, são só para fins didáticos, tudo bem? Essas partes de cima da seta a gente guarda para outras coisas, como catalisadores e solventes. Bom, beleza. Vou escrever também a reação da água com ela mesma. Mais uma vez, vou colocar aqui a constante. E agora a gente vai escrever né, os balanços de massa, balanço de carga, aquela história toda. Então vamos lá. Balanço de massa vai ser, bom, a concentração analítica desse ácido, né? Bom, em que esse ácido ele se, digamos assim, em que ele se transformou nessa solução? Né? Ele pode ter continuado na forma de ácido sem reagir, não é? Ou ele pode ter reagido apenas uma vez e ficado na forma de HA-, ou ele pode ter reagido por completo e ficado na forma de A2-. Se eu somar a concentração de todas essas espécies, eu tenho que ter a concentração analítica do ácido, então algo muito próximo disso, beleza? Porque essas são as únicas formas possíveis que esse ácido pode ter adquirido, digamos assim, nessa solução. Bom, para o balanço de carga, é aquele esquema, cargas positivas para um lado e negativas para o outro. Só tem que tomar cuidado pelo seguinte, olha só. Vou escrever aqui, carga positiva H3O+, carga negativa OH-, HA-, e quando eu for escrever aqui o A2-, tem que tomar cuidado pelo seguinte, isso aqui é um balanço de carga, beleza? Então, eu já mostrei no outro vídeo
mas aqui estão todos sendo multiplicados pelas suas respectivas cargas. Aqui é, no caso, pelo módulo das suas cargas. Aqui é carga mais 1, então está multiplicado por 1. Aqui é menos 1, está multiplicado por 1. Aqui, no caso do A2 menos, é menos 2, então vai ser multiplicado por 2. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso. Para escrever bonitinho, né? Para não perder ponto aqui. Beleza? Bom, nessa questão, né? Ele quer o pH para variar. Então, eu quero saber a concentração de H3 ou mais. Bom, como vocês já viram com ácidos monopróticos, né? A gente vai usar essa equação do balanço de carga como a nossa equação principal, digamos assim, não é? De modo que, se a gente achar a concentração do H-, do A2- e do OH-, se eu somar tudo, eu acho a concentração de H3 ou mais. Só que, assim como nos ácidos monopróticos, fazer essa conta de cara ela era bem complicada, para não dizer, de certa forma, impossível para fazer na mão. Então, a gente fazia hipóteses, beleza? Para facilitar as contas. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Bom, gente, primeiro de tudo, bom, isso aqui é um ácido diprótico, não é? E isso, por si só, já causa um problema na nossa equação, tá? Porque aqui a gente precisa descobrir a concentração de 3 espécies para poder achar a concentração de H3 ou mais. E isso é bem complicado. Mas a gente pode usar um pouquinho do conhecimento da química ao nosso favor. A gente pode pensar o seguinte, olha, vamos supor, vamos fazer uma hipótese que é a seguinte. Olha, vamos supor que essa solução ela fosse, na verdade, uma mistura de dois ácidos. Um ácido HA que tem pKa igual a 4, que tem pKa igual a 6,35. E o Ka, bom, para quem não lembra como é que transforma pKa em Ka, é só pensar que o pKa é menos log de Ka. Isso é 6,35. Então, a gente pode aplicar o inverso do log dos dois lados e ficaria, no caso, inverso do menos log, e ficaria assim, menos log de Ka igual a 10 elevado a menos 6,35. O log corta com esse 10 aqui, o menos com menos dá mais, então fica Ka vai ser 10 elevado a menos 6,35. Beleza? Deixa eu apagar aqui rapidinho isso tudo, porque eu já fiz a conta. Então, isso aqui vai dar 4,47 vezes 10 a menos 7. Então, esse é o ácido 1. E, bom, a molaridade dele vai ser, ou no caso, a concentração analítica, vai ser a concentração analítica do ácido mesmo, que é 0,0350 mol por litro. E um outro ácido também, um ácido fraco, só que agora com pKa, 10,33. Beleza? Então, o Ka desse ácido aqui vai ser 4,67 vezes 10 a menos 11. E a concentração analítica é a mesma. Se eu misturo esses dois ácidos, o que acontece? A gente pode pensar o seguinte, gente, olha só. Como o primeiro ácido, tá? Esse aqui de cima, tem um pKa ou um Ka, tanto faz, muito maior do que o de baixo, de modo que a gente tem o seguinte, que eu vou chamar esse aqui de pKa, linha, e esse aqui de pKa duas linhas. O delta pKa, ou seja, pKa duas linhas menos pKa linha, é maior ou igual que 4. E de fato aqui
Na verdade, aqui não vai ser maior ou igual, vai ser tipo 3,98, eu acho, né? 3,98. Tá muito próximo, né, gente? É bem uma hipótese mesmo, na verdade. É uma suposição, então tá valendo, né? Tá muito próximo. Bom, isso significa o seguinte, cara, que olha só, pô, eu estou misturando dois ácidos, só que um é muito mais forte que o outro. E só chamar atenção pelo seguinte, os dois ácidos são fracos, mas se eu estou comparando o ácido 1 com o ácido 2, o primeiro é mais forte que o segundo, bem mais forte, tá bom? Mas nenhum deles se compara, por exemplo, a um ácido clorídrico da vida. Tudo bem? Bom, então eu posso supor o seguinte, e agora eu vou apagar isso aqui, porque agora eu vou escrever a minha hipótese bonitinha. Porque apesar da gente ter pensado, né, essa solução, vamos supor que ela fosse uma mistura de dois ácidos. Bom, isso é uma suposição, beleza? Só que, ela na verdade não é uma mistura, então eu não posso colocar uma hipótese dizendo que, a solução é uma mistura de dois ácidos, porque na verdade não é, a solução é um ácido só. Mas a gente pode usar esse pensamento para propor o seguinte, olha só, como ΔPK, que seria pKa2 menos o pKa1, é maior ou igual? É maior ou igual que 4, ou nesse caso, é próximo a 4, né? Vou colocar aqui, é próximo a 4. Eu posso dizer, então, que o ácido se comporta como monoprótico. E isso tem influência do seguinte, que então, se ele é um ácido monoprótico, é a concentração de A2-, que é a concentração dessa segunda dissociação, deve ser muito inferior da concentração da primeira dissociação. Isso porque, se de fato a segunda dissociação é muito menor do que a primeira, eu posso então desconsiderar a segunda dissociação. Se eu desconsidero a segunda, o ácido se comporta como um ácido monoprótico. Deu para entender? Bom, beleza. Então, se a gente aplicar isso, né, a gente já começa a ficar um negócio melhor. A gente já fica assim, ó. Já melhorou bastante. Já melhorou tanto que o seguinte, a gente também sabe, se isso aqui for um ácido monoprótico, que é a minha suposição, a gente sabe que, apesar do jeito que está, ainda ser difícil de resolver, a gente sabe como resolver, que é fazendo mais uma hipótese, e aí não vamos nos perder. Eu vou chamar essa primeira de hipótese 1 e essa aqui de hipótese 2, só por causa da ordem que eu fiz elas. Beleza? Não tem nada a ver com ordem de importância, não. Tanto faz se você fazer a primeira depois a segunda. A princípio, você vai chegar no mesmo lugar. Bom, como é que vai ser essa segunda hipótese? Essa aqui já é batata, né, gente? É ácido, né? Porque afinal eu coloquei um ácido. Eu espero que a concentração de OH- seja muito menor de que H2O+. Então, a gente chega no nosso balanço de carga, digamos assim, definitivo, em que eu vou colocar aqui todo mundo, só para recapitular, para quem talvez tenha se perdido um pouquinho. O que a gente fez? A gente, pela hipótese 2, mandou embora esse cara, o OH-, e pela hipótese 1, a gente mandou embora o A2-. Beleza? Então, ficou H3O+, é igual a HA-. E isso, minha gente, a gente já resolveu várias vezes na primeira prova, beleza? E eu já fiz um vídeo também sobre isso, tá? Bom, eu vou
digamos assim, eu vou pular aqui essa... como é que se chega na equação e tal, beleza? Se você está com dúvida nisso, assiste lá o meu vídeo sobre ácidos monopróticos, que eu explico mais detalhadamente, tudo bem? Bom, isso aqui, né, a gente também pode até fazer mais uma hipótese, tá? Vou só recapitular aqui. A gente poderia também fazer uma terceira hipótese, que era a seguinte: o ácido é muito fraco, de modo que o HA vai ser igual à concentração analítica. E aí a gente tinha uma solução ainda mais simples. Nesse caso aqui específico, eu não vou fazer isso, mas não é porque dá errado ou algo assim, não. Na verdade, se eu não me engano, dá certo. Mas é só porque, sei lá, eu não não tô muito no... Não tô com o espírito de fazer mais uma hipótese. Eu vou ficar só nessas duas mesmo. Mas, se você estiver confiante, sinta-se à vontade para fazer mais uma e fazer menos conta. Mas, enfim. Até porque eu vou pular também essa resolução, né? Então, para mim, tanto faz. H3O+, vai ser Ka vezes Ca sobre K... H3O+, mais K, faltou. Beleza? Então, a gente vai ter uma equação aqui de segundo grau. Como eu disse, gente, eu já estou pulando aqui algumas etapas, porque eu estou imaginando que vocês já estão tranquilos com ácidos monopróticos, beleza? Se vocês não estão, deem uma olhadinha no meu vídeo sobre isso, e se ainda não ficarem tranquilos, me mandem uma mensagem, pode ser no YouTube mesmo, que eu tento ajudar vocês. Bom, né, se você resolver essa equação aqui, bom, você vai chegar aqui em H3O+, é 1,25 vezes 10 a menos 4 aproximadamente. Bom, mas não acabou aí, né, gente? Por que não acabou aí? Ela pediu pH, beleza, só que é aquela história. Para a gente chegar aqui, a gente fez duas hipóteses. Então a gente tem que testar essas hipóteses para saber se de fato esse caminho e esse resultado que a gente chegou, eles validam, ou no caso, se eles validam a hipótese que a gente fez. Bom, então, vamos testar. Teste as hipóteses. Opa. Bom, vou testar primeiro a segunda, que é mais simples. A segunda hipótese dizia que H3O+, era muito maior do que OH-. Vamos testar. H3O+, é o valor que a gente achou, 1,25 vezes 10 a menos 4. OH- vai ser KW sobre H3O+, que vai ser 8 vezes 10 a menos 11. Então, 1,25 vezes 10 a menos 4, que é H3O+, é maior do que 100 vezes 8 vezes 10 a menos 11? Sim, de fato. Então, a gente comprova que H3O+, é muito maior do que OH-. Beleza, essa já foi. Agora vamos ver se a primeira também vale. A primeira hipótese era de que, essa é mais complicadinha de testar. A primeira hipótese era de que o ácido se comportava como monoprótico. E disso a gente tinha tirado então que a concentração de H- era muito maior do que a de A2-.
Bom, então, gente, para testar essa hipótese, a professora de vocês já deve ter mostrado um jeito mais elegante, digamos assim, de testar isso, que é usando o alfa, tá? Gente, o alfa, eu vou fazer uma breve recapitulada do que é, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes e tal sobre dedução nem nada assim, a não ser que vocês queiram, é claro. Então, por favor, comentem ou me mandem e-mail, né, se vocês quiserem que eu faça um vídeo a respeito. Mas o alfa seria a fração dissociada, ou então, no caso, a fração da espécie na solução. Isso porque, por exemplo, o que a gente costuma chamar de alfa zero é a concentração do ácido não dissociado sobre o total. O alfa, que a gente chama de alfa 1, é a quantidade do ácido que se dissociou uma vez só sobre o total. E o alfa 2 é a quantidade do ácido que se dissociou completamente sobre o total. Então, é a fração de cada um desses caras que eles estão na solução, né, como um todo. Bom, então, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode, para comparar se HA é maior do que A2-, a gente pode comparar os alfas deles. E, na verdade, até melhor do que isso, a gente pode pensar o seguinte: olha, se o alfa 2, que é o que diz, né, a quantidade de A2- na solução, for inferior a 0,05, isso quer dizer que esse cara, o A2-, né, que seja ele qual for, está em aproximadamente 5% da solução, ou menos. Então, para a gente, na química analítica, 5% já é um valor desprezível. Tá? Então, ao invés de eu provar que o HA- é muito maior do que o A2-, eu posso, na verdade, provar também que o A2- é desprezível, que na prática é a mesma coisa, só que ao invés de eu ter que calcular duas vezes, eu só calculo o alfa do A2- e vejo se ele é muito pequeno. Se ele é muito pequeno, quer dizer então que os outros são muito maiores, não é verdade? Bom, eu não vou me adentrar aqui na dedução, né? Mas a gente tem que o alfa 2, que eu também gosto de escrever aqui como sendo o alfa do A2-, vai ser K1 vezes K2 sobre H3O+, mais K1 vezes H3O+, mais K1 vezes K2. E essa continha é chata de fazer, mas eu vou dar uma pequena dica, que é a seguinte: no caso dessa questão, só foi pedido o pH, beleza. Mas normalmente é bem comum pedir a concentração de todas as espécies. E para você não ter que ficar refazendo essas contas o tempo inteiro, a minha dica é: faz cada uma dessas contas, escreve no papel e guarda os resultados. Olha só. Por exemplo, como é que eu faria essa conta aqui? Eu faria K1 vezes K2, que vai dar 2,08 vezes 10 a menos 17, sobre. Aqui é K1, no final é K1 vezes K2, então vou repetir aqui. Mais, quanto que é H3O mais, pela nossa suposição, né? Aqui. 5,6 vezes 10 a menos 11, isso obviamente arredondado. E além disso, ainda escreveria da seguinte forma: deixaria aqui a soma assim, do jeito que está, cada parte ali. Depois ia somar toda essa parte aqui de baixo. E isso aqui vai dar mais ou menos, né? 1,56 vezes 10 a menos 8. Beleza. Então,
o meu alfa 2, eu vou escrever aqui do lado, o alfa 2 vai ser 1,33 vezes 10 a menos 9. Que bom, é bem menor do que 0,05, né? Então, com isso aqui, a gente comprova que a concentração do A2- é desprezível. Beleza? E a consequência disso é justamente que, bom, se ela é desprezível, vamos voltar aqui rapidinho. Se ela é desprezível, quer dizer então que aqui no meu balanço de carga eu poderia sim ter jogado esse cara aqui embora, né? Então ficaria H3O igual OH- mais HA, que foi mais ou menos o que a gente chegou, né? Só tem que tomar cuidado pelo seguinte, aqui na verdade é 2 vezes a concentração de A2-, então eu teria que multiplicar, né, a concentração por 2, mas enfim, ainda assim vai ser desprezível, porque o alfa desse cara é muito baixo. Ele está presente, o percentual dele na solução é de 1,3 vezes 10 a menos 7% na solução. Então, esse cara praticamente não existe na solução. Então, beleza. Como esse alfa é menor do que 0,5, essa hipótese também está comprovada. Então, as hipóteses que eu usei para chegar na solução estão comprovadas. Logo, agora eu posso terminar essa questão. O pH vai ser menos log da concentração de H3O+, que, como todas as hipóteses já foram comprovadas, vai ser 1,25 vezes 10 a menos 4. Isso, obviamente, é uma aproximação, porque afinal eu fiz hipóteses, né? Elas estão corretas, mas ainda assim são aproximações. Então, o meu pH vai ser 3,90. Bom, é isso aí, gente. Valeu. Até a próxima.